Isaías 41, de 8 a 10, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, podem sentar? Bom, antes de eu começar a exposição do texto propriamente dito, a gente precisa ter uma noção de qual o contexto que isso aqui foi escrito, né? Esse é o capítulo 41 do livro de Isaías. Se os irmãos virarem algumas páginas da Bíblia, vão ver onde é que começa essa seção do livro de Isaías. Começa no capítulo 39. Lá no capítulo 39, o que tinha acontecido? Aquela história bem conhecida dos irmãos, a história do rei Ezequias, né? E lá no capítulo 39 de Isaías, conta a história de que houve uma embaixada da Babilônia que foi enviada para Jerusalém. E quando essa embaixada chegou, o rei Ezequias mostrou para os babilônios todo o seu tesouro. Isso está narrado lá no capítulo 39 de Isaías. E aí, naquela ocasião, quando Ezequias mostra para os babilônios todo o seu tesouro, Isaías lança uma profecia. Essa profecia que vai começar no capítulo 39 ainda, né? Mas no capítulo 40 ele vai se estender por vários capítulos de Isaías. Essa profecia dizia respeito ao cativeiro. Dizia respeito ao fato de que alguns anos, algumas décadas depois de Isaías e Ezequias, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, seria levado cativo por aquele mesmo povo babilônio para quem Ezequias tinha mostrado todo o seu tesouro. Aquele povo babilônico entraria em Judá, queimaria Jerusalém e levaria o povo cativo. E aí então essa profecia de Isaías começa aí no final do 39, capítulo 40, e vai até o fim do livro. Tudo isso aí ainda, dependendo do estudioso que você consulte, né? Mas tudo isso aí de certa forma ainda tem relação com essa profecia de Isaías do cativeiro de Judá. E em Isaías 40, então, Deus começa, se os irmãos olharem nas suas Bíblias, consolando a nação. Interessante isso, né? Deus está anunciando que eles seriam levados cativos. Isso só vai acontecer aí uns 200, quase 200 anos depois dessa profecia. Mas Deus anuncia que eles vão ser levados cativos. Mas Deus começa consolando a nação. Deus começa dizendo que Ele os ia trazer de volta. Em Isaías 40, versículos 1 e 2. No versículo 9, Isaías 40, 9, vem aquela palavra de consolo. Que Israel não deveria temer o que aqueles homens babilônicos podiam fazer com eles. E por que Israel não deveria temer? O que está escrito aí? Por que Israel não deveria temer? Porque Deus estava com eles. A presença de Deus com eles é a razão deles não temer. A presença de Deus com o seu povo de Israel era o que fazia toda a diferença. E aí o profeta prossegue o capítulo 40 mostrando a diferença que faz Deus estar presente no meio do povo. Que diferença isso faz para o povo? O profeta mostra que Deus os guiaria com paciência, versículo 11, e com sabedoria, versículo 12. E aí, no final do capítulo 40, Deus para essa palavra de consolo e dá uma palavra de advertência. Se os irmãos olharem o versículo 17, Isaías 40, 17 a 23, nós vamos ver que o profeta para essa palavra de consolo e dá uma advertência. Qual era a advertência? A advertência é o seguinte: que quando a Babilônia invadisse Israel, invadisse Judá e levasse os judeus em cativeiro para a Babilônia,
Babilônia, quando eles chegassem lá, eles seriam tentados a adorar os outros deuses, porque a Babilônia era um povo idólatra, e eles iam estar vivendo no meio de um povo idólatra, e eles seriam tentados a fazer a mesma coisa, a viver do mesmo jeito, né? Alguns israelitas possivelmente se voltariam para esses outros deuses, achando que Deus abandonou Israel, porque essa era a ideia da época. Quando um povo vencia outro povo na guerra, a ideia é de que o Deus do povo vencedor derrotou o Deus do povo perdedor. E se a Babilônia derrotou Judá e levou os judeus cativos, então o Deus de Judá não é tão forte assim. Então eles deveriam servir o Deus da Babilônia. Essa era a tentação que viria naquele momento. E de fato essa tentação foi um fato mesmo. O profeta da época do cativeiro, que é Ezequiel, vai falar disso em Ezequiel 14, versículo 7. Mas existe uma outra possibilidade aí. Quer dizer, uma é ser levado à idolatria porque você acha que o seu Deus é fraco. Mas a outra possibilidade é ser levado à idolatria pelo temor dos homens. Na Babilônia, que a gente poderia chamar de a pressão social para ser idólatra era muito grande. Porque toda aquela sociedade era idólatra, a cultura era idólatra. A gente vai ver na história de Daniel, que Daniel tem que ficar até sem comer, porque só o comer, só o participar do banquete era um ato de idolatria. A dificuldade de se afastar da idolatria por causa da pressão social, por causa do temor dos homens era grande. E nessas épocas, uma outra tentação para cair na idolatria é o contexto, né? É a cultura, é a maneira como todo mundo vive, o temor dos homens, fazer o que os outros fazem para você não parecer mal aos olhos dos outros. Então, de qualquer forma, seja por um motivo ou por outro, o fato é que na Babilônia os judeus seriam tentados a cair em idolatria. E porque Deus sabia que eles seriam tentados a cair em idolatria, Deus começa a advertir o povo contra a idolatria. Aí no final do capítulo 40, versículo 17, versículo 23, Deus diz que as pessoas dos outros povos são como nada diante do Senhor. Ou seja, os israelitas não deveriam ceder à idolatria pela pressão social. Ele está dizendo isso, as pessoas dos outros povos são como nada. A partir do versículo 19, Deus começa a mostrar que os próprios ídolos são como nada diante do Senhor. Portanto, aqueles que confiam nesses ídolos, ou aqueles que fabricam esses ídolos, não deveriam continuar assim, porque os próprios ídolos são nada diante do Senhor. E aí Deus diz lá em Isaías 40:30, que essas pessoas, ainda que sejam jovens, se cansam e se fatigam. Um versículo bem conhecido, né? Ainda que sejam moços, caem. Por outro lado, os que esperam no Senhor permanecem constantes. Isso é uma forma de dizer que o ídolo que eles adoram é nada. Eles não têm o que esperar desse ídolo. E porque eles não têm o que esperar desse ídolo, eles se cansam, se fatigam, caem. Então, é uma profecia que está olhando quase 200 anos para frente, de quando a Babilônia invadiria Judá e levaria os judeus cativos. A profecia começa com um consolo, para fazer uma advertência a respeito da idolatria. E agora, no capítulo 41, que foi de onde a gente leu o texto hoje, volta para o consolo. E é no capítulo 41 que eu queria meditar com os irmãos nessa noite. Então, Isaías 41, a partir do versículo 8. Veja que o texto começa com mais. Né? O texto começa com mais. Isso indica que Deus está fazendo um contraste, certo? Mais é uma conjunção de contraste. Qual é o contraste que ele está fazendo? Deus vinha falando a respeito dos outros povos, a respeito dos deuses dos outros povos, e de como os outros povos confiam nos seus ídolos, nos seus deuses. Agora ele vai falar sobre Israel. Esse mais introduz o fato de que Israel é diferente, de que Israel não é como os outros povos. Eles são assim, eles confiam nos ídolos, eles são assim, mas
Agora eu vou falar para um outro povo que não são eles. Deus é diferente dos ídolos. Por quê? Porque Deus mesmo vai ao encontro do seu povo. Enquanto os outros povos se juntam para fazerem um ídolo, é isso que Isaías 40 diz, né? Os outros povos, as pessoas se juntam para fabricar um ídolo. As pessoas vão atrás do ídolo. As pessoas fazem um ídolo. Elas criam um ídolo, elas fabricam um ídolo e elas se prostram diante do ídolo. Elas vão atrás do ídolo. Deus começa o texto que a gente leu dizendo no versículo 8 que ele é diferente. O relacionamento dele com Israel é diferente. Por quê? Eu te escolhi. Percebe o contraste que ele está fazendo com o final do capítulo 40? No final do capítulo 40, Deus tinha dito que as pessoas vão lá e escolhem madeira e fabricam um ídolo. Israel é diferente. Eu é que fui lá e escolhi vocês. Eu escolhi, parte de mim. E ele continua, versículo 9: eu te tomei, eu te chamei dos cantos da terra, a ti te escolhi. Repete várias vezes no versículo. Os outros povos criam deuses para eles, mas no caso de Israel é diferente, porque é o próprio Deus que vai ao seu encontro. Não é você que vai ao encontro de Deus, é Deus quem vai ao seu encontro. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença entre Deus e os ídolos é que quando Deus age de maneira sobrenatural, as pessoas se espantam, as pessoas temem. Quando Deus faz alguma coisa sobrenatural, quando Deus transforma uma situação, as pessoas temem, as pessoas tremem. E aí os outros povos, se os irmãos olharem o versículo 5, Isaías 41:5, Deus diz que ele fez uma coisa, e os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Os outros povos, quando vem Deus fazer alguma coisa, tremem, e tremem de medo e fogem de Deus. Mas Israel é diferente. Quando Deus faz alguma coisa, Israel não precisa ter medo, porque Deus luta a seu favor. Quer dizer, os outros povos têm medo das coisas sobrenaturais e deveriam ter medo mesmo, mas Israel não precisa ter medo das coisas sobrenaturais, porque o próprio Deus é com eles. Os outros povos criam ídolos, um dos motivos é porque eles têm medo das coisas sobrenaturais. Israel não precisa disso, porque Israel tem Deus do lado dele. E a terceira diferença, então, entre Deus e os outros deuses, entre Israel e os outros povos, é essa, então, que Deus está lutando a favor de Israel. Deus diz que Ele mesmo se levanta contra os ídolos, Isaías 41:3. Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Deus mesmo está perseguindo, está indo atrás contra os ídolos. E aliás, nesse pedaço do texto, se os irmãos lerem, Isaías 41:3, parece, na minha opinião, é uma referência àquele texto de Gênesis. Os irmãos lembram daquele texto de Gênesis, em que Abraão e um exército de 318 homens derrota a guerra dos 4 reis contra 5, né? Em que eles perseguiram os outros reis, né? Então, a ideia aqui parece ser de que, assim como Deus estava lutando lá a favor de Abraão, e Abraão não temeu uma guerra em que os reis eram mais fortes do que ele, né? Não lembra dessa história que Abraão vai resgatar Ló, porque Ló foi levado cativo na guerra dos 4 reis contra 5. E assim como Abraão não teve que temer uma guerra contra reis que eram mais poderosos que ele, e Abraão obteve a vitória, assim Deus está também com a descendência de Abraão. Assim como Deus esteve com Abraão, que era teu pai, Deus está com você, que é filho de Abraão. Os outros povos é que deveriam ter medo, porque Deus está contra eles e a favor de Israel. Deus mesmo luta a seu favor. Por isso é que ele diz no versículo 10: eu te fortaleço, sim, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, e aí ele vai
também lembrar do próprio Abraão, né? Os filhos de Abraão, descendente de Abraão, meu amigo, né? Essa ideia de que assim como eu fui com Abraão, eu também sou como um descendente de Abraão. E aí, a pergunta que eu me faço é: o que esse texto significou para Isaías e para Ezequias, que ouviu isso da primeira vez? A gente precisa lembrar do contexto que eu comecei falando, né? O que estava acontecendo no reino de Judá, onde é que Isaías estava? Naquele momento, Judá não estava sendo ameaçado. No momento em que Isaías deu essa profecia, Judá não estava sendo ameaçado. A Assíria, que era a grande ameaça da época, tinha sido derrotada. Ezequias estava feliz. Por isso é que ele mostrou os tesouros dele para a Babilônia. Ele estava feliz. Judá não estava sendo ameaçado. Toda essa parte, daqui até o fim do livro de Isaías, é um consolo a respeito de uma coisa muito futura. A ideia aqui é começar a preparar. Não é para essa geração, não é para a próxima geração, mas vai chegar uma geração desse povo que vai ser levado para o cativeiro. E quando essa geração chegar, estejam preparados, porque vocês vão ser tentados a cair em idolatria. Não caiam. Por que não caiam? Porque eu estou com vocês. Porque eu sou o Deus de vocês. Porque vocês têm um Deus. Porque eu luto a seu favor. Quer dizer, é assim que o texto se encaixa na profecia, dessa parte da profecia de Isaías. Os outros textos são uma advertência para os judeus não caírem em idolatria. E esse texto é um consolo, é um motivo, a motivação que eles podem ter para não cair em idolatria. E eu acho que é por isso que Deus faz tanta questão de anunciar o relacionamento dele com Israel nesse texto. Os irmãos percebem isso. Olha a quantidade de... A gente leu 3 versículos aqui, mas a quantidade de pronomes pessoais que tem. Eu e tu, eu e ti, eu e te. Esse relacionamento, essa ênfase. Olha, é eu e vocês. Está fechado, é Deus e o povo de Israel. Não caiam na idolatria. Não façam como os outros povos fazem. Quer dizer, essa ênfase no relacionamento de Deus é justamente para que, olha, quando o dia chegar em que você for tentado a cair em idolatria, não caia, porque você se lembre que você tem um Deus, que eu luto a seu favor, que mesmo que eu tenha levado você para o cativeiro, eu levei você para o cativeiro, mas eu estou lá com você. Eu mandei um sofrimento na tua vida, mas eu estou lá com você. Não se esqueça que eu estou lá com você. A gente aprende desse texto. Qual é a grande doutrina do texto? A grande doutrina desse texto é que o povo de Deus não precisa temer os acontecimentos. O povo de Deus não precisa temer os acontecimentos por uma razão muito simples, mas que é muito difícil de lembrar às vezes. A razão é: Deus está presente, como a gente canta. Porque Deus está presente com você e no meio do povo. Você não precisa temer os acontecimentos. O povo de Deus não precisa temer os acontecimentos. Eu acho que essa é a beleza do texto, né? A beleza disso é que Deus está preparando o seu povo para uma coisa futura. E ao preparar para a coisa futura, o que você esperaria de Deus? O que você esperaria de um pai que está preparando um filho? Olha, você vai passar por uma coisa muito difícil. É uma série de advertências. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas o que Deus dá essas advertências estão lá no contexto, nos outros capítulos. Mas junto com as advertências, Deus dá um consolo. Eu estou te dando um motivo, uma coisa que você tem que lembrar para não cair na idolatria. Lembra-se disso. Eu estou com você. Não foi você que foi atrás de mim, fui eu que fui atrás de você. Não depende de você, depende de mim. E eu acho que esse texto fica mais bonito hoje do que na época de Isaías. Porque hoje a gente sabe o que aconteceu depois. Hoje a gente sabe que Deus levou para o cativeiro. E Deus trouxe de volta do cativeiro. E porque Deus trouxe de volta do cativeiro aqui, o Cristo nasceu. Quer dizer,
Hoje a gente vê todo o plano, que Deus tinha um plano, sim. Deus tinha um plano de purificar o povo do cativeiro e de trazer de volta. E porque Deus tinha esse plano e se manteve fiel a esse plano, é que a gente está aqui hoje. Deus levou o povo para o cativeiro e Deus trouxe de volta. E porque Deus trouxe de volta, Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu, Jesus é a prova mais real e mais cabal de que Deus está presente com o seu povo. Ele foi chamado de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente conosco, que habita conosco. A presença de Deus é tão forte com o seu povo, que Ele se fez carne e habitou junto com o seu povo. Ele é o Deus conosco. Jesus é esse Deus que veio ao nosso encontro. A prova final de que o povo de Deus não precisa temer os seus inimigos. É um incentivo final para que nenhum de nós jamais se entregue aos ídolos. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Perceba a evocação desse mesmo relacionamento. A gente conhece o amor porque Deus veio ao nosso encontro. A gente conhece o amor porque Cristo veio e deu a sua vida por nós. Qual é a religião que apresenta Deus dessa forma? Nenhuma. Todas as outras religiões, as pessoas estão tentando se chegar a Deus. As pessoas estão tentando fazer coisas para se chegar perto de Deus. Mas a igreja não é assim, o povo de Deus não é assim. O povo de Deus é Deus que te escolheu. É Deus que foi atrás de você. É Deus que, em última instância, veio, se fez homem e morreu no seu lugar. E por isso eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto. A aplicação para nós crentes, para o povo de Deus, é a seguinte: todos nós, mesmo sendo crentes, passamos por sofrimento, passamos por dificuldade. Ninguém está livre da dificuldade, ninguém está livre do dia negro, ninguém está livre do dia mau. E o que acontece quando uma pessoa não crente passa por um sofrimento ou por uma dificuldade é que essa pessoa se entrega aos ídolos. Hoje em dia não está tanto na moda ídolos de barro, de madeira ou de metal como estava na moda na época de Isaías. Mas existem tantos outros ídolos que as pessoas se entregam. Tantas outras coisas, pessoas e situações que as pessoas amam, desejam, confiam. Por exemplo, um marido que bebe causa muito sofrimento na sua família. Quando isso acontece, a esposa tem a tendência de assumir a liderança do lar. O marido bebe e está sempre ausente, e a esposa é que assume a liderança do lar. O problema é que a esposa assumir a liderança do lar está errado. Pecado. Não foi assim que Deus planejou. Sério, ela está passando por um sofrimento. Eu não nego que essa esposa, essa mulher, esteja passando por um sofrimento. Mas a resposta dela ao sofrimento é criar um ídolo. O ídolo de que se eu não assumir o controle da minha casa, as coisas não vão andar, as coisas não vão acontecer. E ela cria um ídolo. Ela comete um pecado de que não existe outro que seja por mim, senão eu mesmo. O sofrimento que essa mulher causa por causa do vício do marido faz essa mulher criar um ídolo no coração. Ela coloca a ideia dela de que ela precisa estar no controle acima de Deus. Ela confia mais em ela estar no controle da sua situação do que em Deus prover o livramento. Agora, uma esposa que toma a liderança do seu lar, por sua vez, também causa muito sofrimento na sua família. E quando isso acontece, o marido tem a tendência de se fechar em si mesmo, de ser passivo. E muitas vezes o que acontece é que ele vai buscar satisfação em outra coisa. A outra coisa pode ser amigos do trabalho, pode ser jogo, pode ser bebida. Sério, você forma um círculo vicioso. O marido bebe, causa sofrimento para a esposa bebe e o marido se fecha mais e ela bebe mais e ela causa mais sofrimento. Eu estou trabalhando aqui num exemplo hipotético, é só uma forma de tentar ilustrar o fato
que hoje a gente pode não ter ídolos de madeira ou de metal. Você pode não ter uma estátua lá em cima da sua geladeira. Mas você pode ser tentado a cair na idolatria, que no fundo funciona exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito. É o fato de você pegar alguma coisa, qualquer coisa, boa ou ruim, e colocar isso no lugar de Deus. E confiar mais nisso para te livrar, para te dar consolo, para te dar esperança, do que em Deus. Eu podia ficar aqui dando um exemplo. Eu selecionei esse. Tem um significado para mim, mas eu selecionei esse, podia ter selecionado outro. O que eu queria mostrar é que todos nós, ainda hoje, mesmo crentes, somos tentados a encontrar um ídolo. Talvez você não tenha um marido alcoólatra, talvez você não tenha uma esposa controladora, mas todos nós temos essa mesma tendência de procurar amor, satisfação em outra coisa que não Deus. Quando a Bíblia manda você ame a Deus de todo o coração. De manhã eu estava falando na classe. Em que lugar da Bíblia está escrito que você deve amar a Deus acima de todas as coisas? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Porque amar a Deus acima de todas as coisas significa que você também pode amar as outras coisas. É só que Deus esteja acima. O primeiro e grande mandamento é que você deve amar a Deus de todo o seu coração. Percebe? Não é acima. Você pode amar as outras coisas, só coloca Deus acima. Não. Você deve amar a Deus, o teu coração inteiro tem que estar no amor a Deus. E se a gente percebe esse problema da idolatria latente na nossa vida, essa tentação presente na nossa vida, significa que a gente precisa da mesma advertência que os judeus precisavam quando estavam na Babilônia. Porque isso é tão real hoje para a gente quanto era para eles na Babilônia. E se a gente precisa da mesma advertência, irmão, a gente precisa do mesmo consolo. A gente precisa se lembrar da mesma coisa. E o que é que a gente precisa se lembrar? O que é que Deus fez quando eles iam passar por essa tentação? Deus anunciou: eu sou contigo. Não tenha medo. Você é o meu povo. Os outros povos ficam com medo. Os outros povos, porque ficam com medo, procuram ídolos. Os outros povos, porque ficam com medo e procuram ídolos, se afastam mais de mim e se tornam cada vez mais os meus inimigos. Mas vocês não são assim. Fui eu que escolhi vocês. Fui eu que fui atrás de vocês. Vocês não precisam ter medo. Eu estou com vocês. Percebe? O que significa na situação que você estiver passando, por mais negra que seja a nuvem que esteja sobre a sua cabeça, o que significa essa frase? Eu estou com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu estou com você. Aconteça o que acontecer. Talvez eu te leve mesmo para passar por um vale da sombra da morte. Não é esse Salmo 23? Talvez eu te leve. Mas mesmo que eu te leve, eu estou lá com você. Eu estou presente. A Bíblia manda que o nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso amor, o nosso desejo, a nossa vontade, sejam todos esses verbos, né? Ter prazer, ter satisfação, amar, desejar, querer. São verbos que a Bíblia aplica a Deus. E quando a gente busca em outra coisa, qualquer uma dessas coisas, a gente está sendo tentado a ser igual. E a resposta é a mesma. Que a gente se lembre que Deus está conosco. Foi nessa confiança que Davi, por exemplo, se apegou. Lá no Salmo 23, isso é muito claro. Veja, a vida de Davi, se os irmãos olharem, a vida de Davi foi uma vida muito difícil. Davi passou mais tempo da vida fugindo do que reinando. Ele fugiu do rei que vinha antes dele, ele se tornou rei. Depois ele fugiu do filho dele, para não causar uma guerra civil em Israel, ele fugiu do próprio filho. Ele passou muito tempo sofrendo. A Mônica lembrou isso aqui, que ele escreveu vários salmos nessa situação.
No Salmo 3 é um deles. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem, não há socorro para ele em Deus. Esse é Salmo 3, 1 e 2. Mas aí vem o Salmo 3, 3. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Percebe? Davi não é cego, Davi não é estoico. Estoico é essa expressão que os filósofos gostam, né? Para alguém que resolve os seus problemas fugindo do mundo. Você se coloca num pilar e o que vem de baixo não me atinge. Não é isso, Davi. Davi não está se colocando longe do mundo. Ele sabe que está no mundo. Ele está sofrendo, aquilo dói. As pessoas estão se levantando contra ele. Mas o que faz toda a diferença é que mesmo que as pessoas estejam se levantando contra ele, Davi tem certeza: Deus está comigo. Tu, Senhor, és o meu escudo, aquele que levanta a minha cabeça. Porque Deus está a meu favor, eu não preciso andar com a cabeça baixa. Deus levanta a minha cabeça. Salmo 3. Essa também foi a confiança de Paulo, que Paulo se apregou. Veja 2 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler, esse texto irmãos conhecem, eu vou ler. 2 Coríntios 11, 25. Paulo vai enumerar algumas das coisas que ele passou na vida. 3 vezes fui açoitado com varas. 3 vezes os meus pegaram vara, um bambu, e bateram com um bambu nas costas dele. Uma vez fui apedrejado. Essa vez está narrada lá em Atos dos Apóstolos. Ele estava quase morto. As pessoas se arrastaram no Paulo pensando que ele estava morto depois que ele foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, no fundo do mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes. E jejum aqui não é que ele estava fazendo jejum para conseguir alguma coisa dele, é que ele não tinha o que comer. Em frio e nudez. Está frio e ele não tem o que vestir. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então era passar por tudo isso com preocupação na cabeça. E qual seria a sua e a minha reação numa situação dessa? Sendo açoitado, apedrejado, com frio, com fome, sem ter o que vestir. Mais adiante Paulo vai falar qual foi a reação dele, 2 Coríntios 12, 9. De boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Porque Cristo está comigo, de boa vontade me gloriarei, ainda que seja nas minhas fraquezas, ainda que seja na luta. Houve um homem, isso foi eu falei de Davi, falei de Paulo, agora falando um pouco da história da igreja. Houve um homem chamado John Patton, não sei se o irmão já ouviu falar. O irmão já deve ter ouvido a história missionária dele quando era criança. John Patton foi um missionário, ele foi missionário entre os nativos dos Estados Unidos, entre os índios americanos. E aí conta a biografia dele que uma vez, quando os nativos se reuniram em grande número na minha casa, um homem furiosamente se apressou com seu machado contra mim, mas um dos seus chefes levantou a pá com a qual eu estava trabalhando e habilidosamente me defendeu de morte instantânea. E aí a biografia prossegue. Veja, ele é missionário, ele foi lá para levar a palavra de Deus. Aí você pensa, poxa, essas pessoas deveriam ser gratas a mim, eu vim trazer vida para ela. Mas as pessoas se jogam com machado contra a porta da casa dele. E aí ele diz depois: a vida nessas circunstâncias me faz chegar ainda mais perto do Senhor Jesus. Sério. Eu não estou falando, não é teologia da prosperidade dizer que Deus está do teu lado. Dizer que Deus está do teu lado não garante que agora vai dar tudo certo para a tua vida, aconteça o que acontecer, tudo bem, não. Pode dar tudo errado na tua vida. Como muitas vezes deu tudo errado na vida de Davi, deu tudo errado na vida de Paulo, deu tudo errado na vida de tantos e tantos missionários pelo mundo afora. Mas uma coisa não pode dar errado.
o seu relacionamento com Deus está garantido, porque o seu relacionamento com Deus não depende de quem você é, depende de Deus que te escolheu. E Deus está presente. E porque Deus está presente, isso faz toda a diferença. Como eu disse, isso não significa que você não sofra, você sofre. Isso não significa que as coisas que acontecem ao seu redor não te atingem, elas te atingem. Mas isso significa que ainda que você sofra, você não precisa buscar os ídolos. Você não precisa fazer como todo mundo faz e achar um refúgio para a sua dor, para a sua tristeza, para o seu sofrimento. Você não precisa disso. Sabe por que você não precisa? Porque você já tem um refúgio a quem você busca. E esse refúgio está presente sempre com você. Essa é a promessa. Essa é a palavra de Isaías 41. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não fique ansioso, porque eu sou o teu Deus. Eu fortaleço você. Eu ajudo você. Eu sustento você com a destra da minha justiça. Essa é a confiança. Para encerrar, eu gostaria de ler o Salmo 23. Os irmãos abrissem a Bíblia, o Salmo 23. Eu acho que de todos os textos da Bíblia, o texto que mais de perto, na minha opinião, expressa essa confiança é o Salmo 23. É um salmo que precisa de muito pouca exposição para você entender o que está acontecendo aqui. Veja, é um salmo de Davi, que, como eu disse, foi um homem que passou pelos momentos mais difíceis, por alguns dos momentos mais difíceis, que nenhum de nós jamais aqui vai passar. Por mais que o seu filho seja contra você, o seu filho não vai se levantar como se levantou o filho de Davi, querendo matar ele, roubando o trono dele. E esse homem, um dia, se sentou e escreveu isso. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Percebe? Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refrigério. Deus me dá o alívio. Guia-me pelas veredas da justiça, não por causa de quem eu sou, mas pelo amor do seu próprio nome. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte. Veja, se é Deus que me guia. Mas é Deus que te guia. Mas talvez você ande pelo vale das sombras da morte. Mas ainda que isso aconteça, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Essa é a confiança que eu acho que Isaías 41 nos chama. A confiança de que você não precisa buscar alívio, buscar refúgio, buscar salvação em nenhum outro. Você não precisa buscar alívio, refúgio, salvação em ninguém, em coisa alguma, na sua força, no seu braço, porque existe um alívio, existe um refúgio, existe uma salvação que você já tem, é sempre do teu lado. E esse que você já tem é Deus, é Cristo do seu lado. E nós nos lembremos disso, que isso faça diferença na nossa vida. Da próxima vez que a gente for tentado a ignorar. Deus abençoe.